Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Pop Class Enem. Na aula de hoje, nós falaremos sobre o tecido epitelial. Essa é a parte 2 dessa aula. Se você ainda não viu a parte 1, entra no nosso canal e olha o vídeo mais antigo. Eu me chamo Nelita de Holanda e hoje nós falaremos sobre a constituição da pele, as funções da pele, os anexos epidérmicos, a proteção da pele e as queimaduras. Vamos começar falando sobre a constituição da pele. A pele é um órgão complexo, responsável por proteger o corpo de agentes físicos, químicos e biológicos, e pela nossa sensibilidade tátil e manutenção da temperatura corporal. Ela é constituída por dois tecidos firmemente unidos entre si: a epiderme, mais externa, originada da ectoderme do embrião, e a derme, mais interna, originada da mesoderme embrionária e é formada por tecido conjuntivo, que nós falaremos nas próximas aulas. A epiderme, ela é um tecido epitelial constituído por diversas camadas de células sobrepostas, divididas em 5 grupos e bem aderidas umas às outras. Agora eu vou falar sobre cada um desses grupos, começando de onde as células são mais novas até onde elas são mais antigas. Iniciando então pelo extrato basal, que é formado por células prismáticas alongadas que se dividem continuadamente por mitose, produzindo novas células que empurram as mais antigas para a região mais externa, ou seja, para cima. E essas células passam por diversas transformações até chegarem à última camada. Acima do extrato basal, temos o extrato espinhoso, em que as células passam a apresentar prolongamentos para se manterem bem unidas entre si e dar uma maior resistência ao epitélio. Acima do extrato espinhoso, temos o extrato granuloso, em que as células se achatam e assumem uma forma cúbica, e se chamam assim pois possuem grânulos que possuem substâncias percussoras de queratina, que irão se acumular e tornar células impermeáveis até que elas morrem. Acima do extrato granuloso, temos o extrato lúcido, que só é possível visualizar em locais onde a pele é mais grossa. Suas células são mortas, transparentes, achatadas e anucleadas. E, por fim, nós temos a camada mais externa, que é o extrato córneo, que é constituído por células queratinizadas e mortas, achatadas como escamas, e essa camada é substituída a cada 3 semanas. Aqui eu fiz um pequeno resumo para vocês de cada uma das camadas. Temos o extrato basal, com células prismáticas alongadas, que fazem mitose constante, o extrato espinhoso, com células com prolongamentos que as mantêm unidas entre si. Temos o extrato granuloso, com células que se achatam e se tornam cúbicas e que possuem grânulos com percussores de queratina, o extrato lúcido, com células mortas, transparentes, achatadas e anucleadas, além do extrato córneo, com células queratinizadas, mortas e achatadas. A epiderme também apresenta melanócitos, que são células especializadas na produção de melanina, um pigmento que dá cor à pele e aos pelos e desempenha duas funções: absorve parte da energia contida na radiação ultravioleta, além de neutralizar os radicais livres. E uma curiosidade: a quantidade de melanócitos é basicamente a mesma em todas as pessoas, e o que diferencia a tonalidade de pele de cada pessoa é a quantidade de melanina presente nos melanócitos. Agora nós iremos falar um pouco sobre as funções da pele. A pele possui função de proteção, pois as células queratinizadas da camada córnea e o pelo protegem o corpo do atrito e de arranhões. Os melanócitos produzem a melanina, que protege o corpo contra a ação dos raios ultravioletas da luz solar. A epiderme ainda possui as células de Langerhans, que reconhecem e destroem agentes estranhos na pele. Além disso, possuem as secreções da glândula, tanto sebáceas quanto sudoríparas, que contêm substâncias que matam diversos tipos de micro-organismos. As células A epiderme também é responsável pela regulação da temperatura corporal, pois quando a temperatura do corpo sobe, impulsos nervosos provocam a dilatação dos vasos sanguíneos térmicos, fazendo com que maior quantidade de sangue passe a circular pela pele, aumentando a irradiação de calor para o meio
e o corpo esfria. Já quando a temperatura do corpo cai em dias frios, os vasos se contraem, menos sangue circula e reduz a perda de calor. Por fim, a pele também tem uma função sensorial, com os receptores cutâneos, e eles serão mais falados na aula de pele e tato, mas eu trouxe eles aqui a título de informação. Esses receptores, eles são terminações nervosas capazes de estimular estímulos mecânicos, térmicos e dolorosos. E eu trouxe esses 5 tipos: os terminais de Ruffini, que captam a percepção de calor, os corpúsculos de Pacini, que percebem estímulos táteis e vibração, os discos de Merkel, que respondem a estímulos de pressão e tração, os corpúsculos de Meissner, que captam os estímulos táteis, principalmente das impressões digitais, e os bulbos terminais de Krause, que têm uma percepção de frio. Agora, nós iremos falar sobre os anexos epidérmicos. Primeiro, vamos falar dos pelos, que são finos bastões de queratina produzidos pela compactação de células epidérmicas mortas e estão sempre associadas ao músculo eretor, que permite a movimentação do pelo e também possuem uma glândula sebácea. Os cabelos são pelos que crescem no couro cabeludo. E uma pequena curiosidade sobre eles. A forma do cabelo humano varia nas diversas etnias, pois depende de como as fibras estão dispostas no córtex cabelar. No cabelo dos asiáticos, a fibra do córtex confere ao fio uma estrutura circular. Assim, o cabelo é liso. Nos africanos, as fibras têm uma estrutura oval, o que faz o cabelo enrolar. Já no cabelo dos caucasianos, tem uma estrutura intermediária, o que torna os fios ondulados. Já as unhas são placas de queratina presentes nas pontas dos dedos, que nas mãos auxiliam na apreensão e manipulação de objetos e nos pés dão mau equilíbrio ao caminhar. E a unha cresce pela contínua compactação de restos de células mortas repletas de queratinas, a partir do leito da unha. Aqui nós podemos ter uma visão histológica da parte em azul, que é a raiz da unha. Já as glândulas sebáceas são pequenas bolsas constituídas por células epiteliais glandulares, localizadas juntos aos folículos pilosos. E elas lançam uma secreção oleosa e possuem a função de lubrificar a pele e os pelos. Aqui nós vemos um desenho das glândulas sebáceas bem próximas ao pelo e uma imagem histológica da glândula sebácea. Já as glândulas sudoríparas são estruturas tubulares, localizadas na derme, que se abrem em poros na superfície da epiderme, onde eliminam o suor, que este é composto por água, íons de sódio, íons de potássio, íons de cloro, ureia, amônia e ácido úrico. E o suor ajuda a manter a temperatura corporal, pois, ao evaporar, absorve grande quantidade de calor na superfície do corpo, o resfriando. Aqui nós temos a imagem da glândula sudorípara, um pouco mais de como é o ducto dessa glândula e a imagem dela no desenho. Agora nós falaremos sobre proteção da pele. As radiações provenientes do Sol que atingem a nossa pele são de 3 tipos. Elas podem ser UVA, UVB e UVC. A radiação UVA, que é o tipo de radiação ultravioleta, ela possui um comprimento de onda de 315 a 400 nanômetros e é pouco atenuada pela camada de ozônio e atinge as camadas mais profundas da pele. Já os raios UVB possuem um comprimento de onda entre 280 e 315 nanômetros e é parcialmente absorvida pela camada de ozônio e não penetra em regiões profundas da pele humana. Já a radiação UVC possui comprimento de onda entre 100 e 280 nanômetros e é totalmente absorvida pela camada de ozônio. E como esses raios atingem a pele, nós devemos protegê-la, usando um protetor solar com o devido fator de proteção. Mas o que é esse fator de proteção solar? É um índice que determina o tempo máximo de exposição ao sol em que a pele está protegida por um protetor solar. O fator de proteção solar é determinado a partir do conhecimento de dose mínima de eritema, isto é,
o tempo mínimo de exposição aos raios solares para que ocorra a vermelhidão da pele. O fator de proteção é definido pela razão do tempo da dose mínima de eritema da pele protegida pela dose mínima de eritema pela pele desprotegida. Por exemplo, se passarmos 10 minutos no sol e nossa pele ficar vermelha, se nós utilizarmos um protetor solar com fator de proteção 15, nós podemos passar 150 minutos no sol sem termos um eritema, ou seja, sem a pele ficar avermelhada. Aqui nesse quadro, eu trouxe diversos tipos de pele e o filtro solar adequado para cada um. E agora nós iremos resolver uma questão de 2007 do Enem. Uma família de europeus escolheu as praias do Nordeste para uma temporada de férias. Fazem parte da família um garoto de 4 anos de idade que se recupera de icterícia, um bebê de 1 ano de idade, ambos loiros de olhos azuis. Os pais concordam que os meninos devem usar chapéu durante os passeios na praia. Entretanto, divergem quanto ao uso do filtro solar. Na opinião do pai, o bebê deve usar o filtro solar com fator de proteção maior que 20, e seu irmão não deve usar filtro algum, pois precisa tomar sol para se fortalecer. A mãe opina que os 2 meninos devem usar o filtro solar com fator de proteção maior que 20. Na situação apresentada, comparada à opinião da mãe, a opinião do pai é: letra A, correta, pois ele sugere que a família use chapéu durante todo o passeio na praia. Letra B, correta, porque o bebê loiro de olhos azuis tem a pele mais sensível que a de seu irmão. Letra C, correta, porque o filtro solar com fator de proteção solar maior que 20 bloqueia o efeito benéfico do sol na recuperação da icterícia. Incorreta, porque o uso de filtro solar com fator de proteção maior que 20, com eficiência moderada, evita queimaduras na pele. Letra E, incorreta, porque é recomendado que pessoas de olhos e cabelos claros usem filtro solar com fator de proteção solar maior que 20. Como nós vimos aqui no quadro, quando uma pessoa tem pele muito branca, com sardas de olhos claros, o filtro solar adequado é 50. Então, ele está incorreto, porque é recomendado que pessoas com olhos e cabelos claros usem filtro solar com fator de proteção solar maior que 20. Letra E. E agora nós falaremos um pouco sobre queimaduras. As queimaduras são lesões na pele, geralmente provocadas pela exposição a um calor intenso ou pelo contato com um agente químico. E nós destacamos 3 tipos de queimadura. A queimadura de primeiro grau, quando apenas a epiderme é afetada. E um exemplo delas são as queimaduras solares. Temos as queimaduras de segundo grau, que podem ser superficiais, quando a epiderme e parte da derme forem afetadas, e profundas, quando a totalidade da epiderme e da derme foram destruídas. E a queimadura de terceiro grau, em que trata-se da carbonização da pele, onde a epiderme, a derme e a hipoderme são destruídas, e nesse estágio o acompanhamento médico se torna indispensável. Assim, nós notamos que as queimaduras podem ser um problema de saúde pequeno, tratável por automedicação, ou pode ser uma emergência médica importante, pois corre um risco de vida o paciente queimado. E nós temos diversas causas para as queimaduras. A exposição ao contato com uma fonte de calor ou de frio, como os raios UV, que também podem causar queimaduras solares, ou líquidos quentes, chamas ou materiais muito quentes. Além, pode ter um atrito intenso, contato com substâncias químicas, exposição a algum agente radioativo, como raio-x, choques elétricos, exposição a água-vivas e a outros animais marinhos, e os raios também podem causar queimaduras. E existem diversos sintomas dependendo do grau da queimadura. As queimaduras de primeiro grau causam vermelhidão na pele, que se torna branca com o efeito da pressão, e às vezes há uma inflamação e uma desidratação de leve, que podem causar um pouco de febre e dor. E não é possível observar a presença de bolhas ou feridas, e um exemplo, como já foi dito, são as queimaduras solares. As queimaduras leves de segundo grau se caracterizam pelo aparecimento de bolhas ou feridas, contendo um líquido amarelo claro,
e vermelhidão na pele, que também se torna branca com o efeito da pressão. A pele frequentemente fica inflamada. Já quando a queimadura é profunda, pode causar um choque cardiovascular e queda na pressão, e neste caso é importante consultar um médico, e muitas vezes resulta em uma dor de moderada a severa. E geralmente essas queimaduras são causadas pelo contato com água quente, como ocorre na queda de uma panela ou pelo ferro de passar. Já as queimaduras de terceiro grau, elas são muito profundas e elas podem destruir músculos, gorduras, tendões e até causar danos ao osso. Geralmente branca e ela não muda sob o efeito da pressão. E em casos de queimadura de terceiro grau, podem ter dores muito fortes ou até mesmo a ausência da dor, devido à destruição das terminações nervosas. E em casos extremos, pode até resultar a morte, principalmente se forem crianças ou idosos. E é muito importante, nunca aplique soluções e medicamentos enquanto aguarda socorro. E vamos agora ao tratamento. No tratamento das queimaduras de primeiro grau, a primeira coisa a se fazer é esfriar a queimadura o mais rápido possível com água fria, a cerca de 15 graus Celsius, de 5 a 20 minutos. E é aconselhável tomar um banho ou uma ducha de água fria e secar a pele com uma toalha, evitando a fricção e o toque, pois isso pode causar muita dor. Já quanto às queimaduras do segundo grau, sob nenhuma circunstância deve ser rompida as bolhas ou as vesículas, pois elas podem infectar. Deve ser limpa a ferida com soro fisiológico ou sabonete antisséptico. E assim ela é desinfetada e deve ser seca e ser coberta com um curativo que não adere ao ferimento. Se houver dor, podem ser utilizados analgésicos e se for uma queimadura de segundo grau profunda, é recomendado que se procure um médico. Já quanto às temperaturas de terceiro grau, é muito importante que o médico deverá ser consultado o mais rápido possível. E quanto às queimaduras, está sendo testado um novo curativo, que é um curativo biológico de tilápia, que é utilizado em pacientes com queimaduras de segundo e terceiro graus. E, de acordo com a Universidade Federal do Ceará, o material diminui os procedimentos de troca e curativo, o que gera menos dor e desconforto ao longo do tratamento. Além disso, essa pele da tilápia tem uma maior quantidade de colágeno 1 e 3, proteínas importantes no processo de cicatrização. E o uso desta pele também evita a contaminação bacteriana e a perda de líquidos por secreção de natureza inflamatória. E é por isso que os pesquisadores do projeto Pele de Tilápia da Universidade Federal do Ceará querem doar um estoque de 40 mil centímetros quadrados de pele de tilápia para ajudar no tratamento de queimados das vítimas da explosão do porto de Beirute, no Líbano. Agora, para finalizar, nós iremos fazer uma questão do Enem. A definição de queimadura é bem ampla, porém, basicamente, é a lesão causada pela ação direta ou indireta, produzido pela transferência de calor para o corpo. A sua manifestação varia desde bolhas, flictemas, até formas mais graves, capazes de desencadear respostas sistêmicas proporcionais à gravidade da lesão e suas perspectiva e extensão. Muitas vezes, os primeiros socorros prestados às vítimas, ao invés de ajudar, acabam agravando ainda mais a situação do paciente. Ao se deparar com um indivíduo que sofreu uma queimadura com formação de flictema, o procedimento de primeiros socorros que deve ser realizado antes de encaminhar o paciente ao hospital é: letra A, colocar gelo sobre o flictema para amenizar o ardor. B, utilizar manteiga para evitar o rompimento da flictema. Letra C, passar creme dental para diminuir a ardência da flictema. Letra D, perfurar a flictema para que a água acumulada seja liberada. Ou letra D, cobrir a flictema com gases molhados para evitar a desidratação. Como nós vimos, não se deve utilizar nenhum material em cima do ferimento que não seja passado por uma ordem médica. Então, nós já excluímos a letra B e a letra C. Em nenhuma possibilidade nós devemos perfurar a bolha, pois ela pode infeccionar. Assim, nós ficamos com a alternativa letra A e a letra E. Mas por que não colocar gelo?
pois também existem queimaduras pelo frio, o que pode piorar a situação. Então, nós ficamos com a letra E, cobrir a flictema com gases molhados para evitar desidratação. Gente, essa foi a aula de hoje. Muito obrigada. Nos siga em nossas redes sociais, principalmente no nosso Instagram, @popmorph. Deixe seu like, seu comentário, sugestões de como nós podemos melhorar e até a próxima aula. Tchau!